Opa, beleza? Meu nome é Eduardo e eu sou o apresentador do PPP e hoje estamos aqui para falar sobre alguns assuntos interessantes em relação à física, Google e à internet. E estou aqui hoje com alguns participantes e eu quero que você, Heron, se apresente primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. O cumprimento é relativo do horário em que você ouve esse podcast, mas mantém-se as saudações. Bom, vamos nos aventurar hoje um pouco. Tenho certeza que esse podcast vai ser eletrizante, se é que você me entende. Caralho. E hoje também estamos aqui com o João. Eu sou o João e eu não consegui pensar em nenhuma piada, então vai ficar nisso aí só. Puta que pariu. E a gente tá também aqui com um outro convidado que não tava aqui antes, porque é o Pedrotti, e é o Pedrotti. Se apresente. Tá, bom dia novamente. Eu sou conhecido como Pedro Pedrotti e eu sou O balão. Isso, Deus é graça. Deus é graça. E um convidado especial chamado Norman. Se apresente, pelo amor de E Deus. gente, eu sou o Norman, bom dia. Se não for bom dia, o problema é seu. E eu tô Caralho. aqui pra ajudar esse povo a discutir sobre algumas coisas e é isso aí. Nice. E, bom, rapidão, acerca sobre algumas explicações sobre o que a gente vai pautar hoje. E, bom, vocês já sabem mais ou menos sobre os tópicos. E, enfim, recentemente, numa aula de geografia, um professor meu ele falou acerca sobre alguns satélites que a Google estava planejando, ainda não foi, planejando em soltar no espaço, por conta que ela quer espalhar a internet para o mundo todo. E, cara, eu fui ir atrás, né? E o projeto ele só começou justamente porque antes a Google ela queria lançar alguns balões de internet. Isso a gente já sabe. Bom, eu não sei se todo mundo aqui já sabe, mas grande parte acabou sabendo disso, porque isso daí virou notícia e tudo mais. E agora eles estão com a ideia de fazer isso só que com satélites. Tipo o que o Elon Musk ele queria fazer. Um cinturão de satélites, acho que mais de 180. E, cara, a gente tem que pensar... E por que eu quero pautar isso daqui aqui hoje, né? Porque eu fiquei pensando em como é que eles vão fazer isso e quanto de dinheiro que eles vão gastar. E não apenas isso, cara. Se isso funcionar realmente e a internet baratear, porque eles querem como se fosse universalizar isso daí pro mundo todo. E isso é muito bom porque a internet é um meio de comunicação, apesar de que alguns países não tenham a condição necessária para de fato, posso dizer, para de fato adquirir isso, ainda assim é algo muito inovador. E, bom, eu queria saber o que vocês pensam acerca disso. Bom, sabendo que a gente vive grande parte das nossas vidas dentro da internet, principalmente hoje em dia, quero saber. Bom, eu comecei semana passada, vocês podem começar hoje. Vai lá. De certa forma é uma ideia boa. Você querer, além de baratear, universalizar essa internet para todo mundo, vai ser algo bom. Em aspectos no âmbito da comunicação, da ajuda. A internet realmente ela ajuda em muita coisa e você, como posso dizer, você melhorando a internet, você acaba melhorando tudo o que a internet consegue proporcionar. Por um outro lado, fico preocupado com uma certa centralização do poder da internet na mão de uma empresa única. Por exemplo, se a Google lançar todos os satélites, esses satélites vão ser da Google, ela vai ter um poder de dominar a internet, de certa forma, dominar a internet a favor dela. Ela vai ter todos os satélites dela e ela vai poder. Então eu fico preocupado com a possível manipulação de dados no futuro, porque vai ter essa centralização do poder, a comunicação nas mãos de uma única empresa. Não tem sim suas vantagens, mas ao mesmo tempo preocupante em certa forma, por um outro lado.
De acordo. Mas, Então, tipo, eu acho. Fala aí, manda braba. de certa forma, a Google ela já faz isso por meio dos supercomputadores que ela tem para armazenar dados e tudo mais. E, tipo, eu entendo. Eu não acho que ela que iria, tipo, hostear a internet, né? Porque isso você acho que são algumas empresas que iam alugar esses satélites para espalhar o serviço delas. Só que, como você disse, há essa manipulação, há essa como posso dizer, eles iriam sim, obviamente, guardar mais dados. Isso, guardar mais informações, saca? E isso, de certa forma, já ocorre, porque a gente usa, grande parte das vezes, né? A grande maioria, a grande gama da sociedade usa mesmo o navegador da Google. E, cara, basicamente todos os nossos dados, o nosso Gmail, o nosso celular, tudo que a gente coloca vai para os servidores da Google, né? Nos super computadores, de certa forma. E, tipo, sei lá, a gente já tá meio que nessa. Eu acho que a questão seria outra mesmo. Vocês não acham? Então, você Eu que acho que queria a gente tá falar. meio que nessa, mas o meu preocupação seria, como é que eu posso dizer, o aumento dessa possibilidade de manipulação. Que hoje em dia já existe, né? Tive algumas. A pequena empresa utiliza isso a seu favor. Até alguns políticos podem utilizar isso, como foi o caso do Donald Trump, que vazou lá, não sei o que, feito Ah, seria sim, por Facebook para poder manipular voto, etc. Então isso sim. acontece e eu acho que a medida necessária para ir contra isso seria reforçar a ética, deveria ser reforçado a parte da segurança digital, também deveria ser criado a ética envolvendo a tecnologia, como na biologia, estudo da biologia existe a bioética, todo profissional que vai trabalhar com Sim. saúde, com alguma coisa relacionada à vida, tem que fazer ter noção de bioética e também deveria existir uma noção unificada de ética a parte da tecnologia e da análise de dados. Saquei. Bom, eu Cara, eu acho concordo. que. Fala aí. Não, 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 vai. Eu já falei Eu muito, ia, vai. eu ia falar que assim, cara, realmente, tudo isso já existe, essa grande manipulação. Inclusive, uma curiosidade interessante. Eu acho que assim, o pessoal que nos ouve, eu acho que todo mundo já teve algum contato, por qualquer motivo que seja, com a famosa guia anônima, né, do Google. Para quem não sabe, ela só não salva o seu histórico, os dados do site que você entra e tudo mais. Só que, tipo, os sites que você envia, o seu provedor de internet e algumas outras é, empresas, como que eu falo, alguns outros gestores, eles têm acesso ainda a essas informações, apesar de que você está na guia anônima. Então, você nunca está realmente no anonimato, né, na internet. Porque, assim, esse meio virtual, ele é, ao mesmo tempo, uma ferramenta e uma terra sem lei ainda. Porque, como o Norman falou, por mais que você tenha, a gente tem uma vaga noção de crimes virtuais. A internet já foi muitas vezes palco de discursos de ódio, de páginas de propagação de ódio, de preconceitos. Só que não tem aquela noção geral de uma ética mesmo na internet. Se aplica só quando uma lei ela é explicitada para aquilo. Não tem a noção geral que a gente tem no convívio real, sabe? E, e de fato, já foi inclusive tema de redação do Enem, se eu não me engano, em 2018, né? A manipulação dos usuários pelo controle de dados da internet, né? Porque a internet ela tenta o tempo todo criar uma coisa que te satisfaça, né? Um cenário que te satisfaça. E isso muitas vezes impede você de conhecer coisas novas, de estar ao seu próprio rumo na internet. Quando você pesquisa, você pode pesquisar algo por uma vez na vida, sei lá, uma vez você procura uma floricultura na internet, porque você pretende comprar um presente ou coisa assim. Cara, às vezes você vai ficar meses e meses recebendo anúncios que você não costumava receber de floriculturas, de arranjo de flores,
como fazer jardinagem e coisas relacionadas por conta de uma pesquisa que você fez uma vez. A internet ela é um cenário muito complexo e, como eu disse, é uma ferramenta. E quem sabe usar essa ferramenta consegue ter muito mais vantagem, com certeza, na internet. E isso é um fato, na verdade, porque, Falando, por exemplo, vai, falando pode ir. disso aí, de tipo, a saber, tipo, você pesquisar essas coisas assim, de deles manipular você, tem um site que você entra, eu não lembro o que você tem que fazer lá, mas, mano, os caras, tipo, eles falam a idade que acha que você tem, seu sexo, se eu não me engano, tipo, sua condição financeira talvez, mano, ele fala, tipo, um monte de coisa com você e, tipo, só de ver o que você procura, tá ligado? É, tipo, absurdo. E aí ele acerta, mas engraçado é que ele acerta. Caramba, Então, se você achar depois quiser comentar aí, a é gente verdade. É que eu dá uma não. E se você procurada aí. quiser depois. Eu tinha visto o Greg lá no Synapse comentar isso em algum Não episódio. lembro. Ah, Ah, tá aqui. devo ter visto, mas não lembro. E tipo, cara, tomando em vista com o que o Herão falou e o Norman também disse, cara, pra você ter uma ideia, exemplo, como é que, como mesmo tu disse, quando a gente busca algum tipo de produto num site como a Netshoes ou o Mercado Livre, aí a gente vai entrar lá no Facebook e aparece isso, de certa forma, o que o sistema faz? Isso daí ocorre também muito no YouTube. Tudo aquilo que você Sim. busca, o, o próprio algoritmo desse site, ele recolhe essas informações através do banco de dados, ou do próprio site mesmo, ou talvez até da Google, e eles fazem isso para eles te oferecerem o que você quer. E isso, às vezes, né, eu já ouvi gente falar sobre isso, né, pode ser muito usado no requisito de manipulação. E foi isso exatamente o que o Mark Zuckerberg ele sofreu no ano retrasado? Acho que foi. No ano retrasado. E foi por isso que ele foi, aliás, processado pelo Senado americano. Porque, cara, o que ele tinha feito ali foi, de certa forma, uma coleta de dados. E ele meio que manipulava isso para o povo votar no Trump de uma forma indireta, saca? Então, tipo assim, porque só aparecia, tipo, notícia sobre o Trump e tudo mais, essas coisas. Eu não vou, tipo, relacionar ele com algum laço com ele. Eu não sou nenhum cara conspiracionista, né? Mas o que eu quero dizer é que isso pode também ser muito bem usado com a forma de alienação, saca? E isso torna-se um perigo a partir de, como mesmo o Norman tinha dito, a partir do momento em que alguém que tem poder e que pode de fato utilizar esse mal de certa para algo ruim realmente, isso se torna algo ruim. Mas também é algo muito no requisito de que, cara, tudo aquilo que a gente quer aparece. E, assim, de certa forma, o algoritmo entende que a gente gosta de algo parecido. E isso pode ser ruim, bom, né? Obviamente, porque ele só vai fornecer aquilo que a gente gosta. É alienação? Claro, de certa forma porque a gente só vai viver numa bolha. Mas ainda assim é algo da hora, entendeu? E isso e também isso funciona para você caracterizar cada tipo de pessoa, saca? Tipo assim, esse tipo de pessoa, exemplo, se vai, eu vou zoar aqui, mas tipo, exemplo, se a FBI, tipo, analisar a gente, ela vai ver que a gente gosta desse tipo de coisa, ela vai saber tal coisa, e isso é bom para alguns tipos de conselhos de segurança, de certa forma. Então, isso tudo envolve várias coisas, eu diria. E, bom, como você falou, tem os seus lados bons, os lados ruins, mas também tem os seus lados bons. Uma coisa que você poderia ajudar bastante nessa parte de você faz uma pesquisa, o algoritmo já tá com um monte de coisa relacionada para você, isso poderia ser aproveitado no combate ao preconceito, por exemplo.
pessoa que, vamos supor, que ela tem tendências racistas, ela começa a pesquisar matérias racistas, argumentos racistas, etc, etc. Você poderia criar uma forma de um algoritmo, a partir do momento que ele detecta isso, ele começa a jogar coisas contra o racismo. Tipo assim, notícias do movimento negro, palestras de ética sobre diferenças de etnia, uma pessoa que, vamos supor, sei lá, é homofóbica, ela acha que homofobia é uma doença. O algoritmo joga notícias para ela dizendo, não é uma doença, é uma questão psicológica, não sei o quê. A psicologia explica que não é doença, é uma condição natural do ser humano, não sei o quê, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa ruim, isso pode ser aproveitado para um benefício da sociedade. Sim, pode ser mesmo. O tanto é que, assim, a gente estava falando sobre isso uma vez em história, ano passado. Tá, não era bem sobre isso, mas isso me recordou um momento. E seguinte, quando a gente estava estudando a Guerra de Secessão em história ano passado, que é a Guerra Civil Estadunidense, pra você ter uma ideia, os sites que acerca da como é que fala o nome deles? Ku Klux Klan, alguma parada assim. Se eu não me engano, aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, agora eu não lembro. Em um desses, ou aqui ou lá, agora eu não tenho certeza, esse site, ele é anônimo, tipo, ele não existe, porque tipo, tu não pode entrar nele. Acho que é aqui. Porque o nosso governo, se eu não me engano, ele mesmo, tipo, ele não permite que haja esse tipo de disseminação, entendeu? Sendo que lá nos Estados Unidos, como a liberdade de expressão, ela é de fato... É acima de tudo, né? Ela é acima de tudo, e, tipo, tanto é que se você é racista, você não é condenado, de fato, que nem aqui. Liberdade de expressão. Isso. Lá nos Estados Unidos, como há muita liberdade de expressão e aqui não, esse tipo de site que dissemina o ódio de certa forma, bom, de certa forma não, né? Ele faz isso, né? Ele é liberto. E, cara, é estranho ver que nem tudo é controlado na internet, porque a gente tem essa sensação de que aqui é uma terra sem lei. E isso eu falo lá, né? Porque lá você realmente pode ser um cuzão, a não ser que você faça algum crime, como homicídio, outras coisas envolvendo questões, sei lá, sexuais. Aqui não. E no nosso país a gente tem esse tipo de controle de certa forma, tá? De certa forma, obviamente, nem todo mundo é pego e a gente tem que considerar que há outros tipos de problemas no nosso país que são mais importantes. Mas a gente tem, de certa forma, um controle, além da nossa própria comunidade tá cancelando. Apesar de eu ser contra esse tipo de cancelamento, isso é um juízo, de certa forma. De certa forma, né? Quando usado de modo certo. Saca? E, mano, eu diria que, assim, viver numa sociedade onde a internet é totalmente liberta é algo difícil, mas também é algo muito foda. Porque, bom, se a internet fosse um local de fato sem lei, e que a gente pudesse ser de fato mais liberto e fazer o que a gente quisesse, ia ser algo bom, Imagina, você tá lá, 3 horas da manhã, você quer fazer alguma coisa, sei lá, comprar arma na internet, vamos supor assim. Aí vamos supor que você goste de fato de arma. Só que não pode porque nananã, tal, Constituição, nananã. Pra quem gosta é bom. Mas, obviamente, a gente tem que pensar que, a gente vive num país onde a gente não tem essa liberdade de porte de arma, obviamente, porque ninguém aqui é preparado. Além da responsabilidade, né? E ter uma liberdade é algo ruim, de fato. É ao ponto de que a gente não confia no outro para exercer essa responsabilidade, porque
mas também é ruim porque a gente não é totalmente liberto como mesmo os nossos direitos proclamam, saca? Então, assim, é um paradoxo, se você for parar pra ver. É porque tem a questão dos direitos e deveres, né? Ao mesmo tempo que Sim. você é livre, você tem direitos para com os outros. Foi o que a gente falou, a gente mencionou isso inclusive semana passada, a questão de que as pessoas não entendem muitas vezes que elas têm deveres além de direitos, né? Mas, Inclusive, uma situação, você estava falando da questão a- muito não é pego, tudo mais na internet, muito do que acontece não é pego. Cara, eu acho que muita gente vai lembrar do Club Penguin, muita gente jogou ali por volta de 2010, era um puta sucesso, e o que acontece, desde que a página oficial foi fechado pela Disney, era um jogo da Disney, né? Surgiram outras páginas que proviam o jogo de forma pirata, mas não tinha nenhum problema até então. A Disney não tinha ido atrás de questão de copyright, mas recentemente a Disney derrubou todas essas páginas porque você não tinha a mesma manutenção de moderadores. Então você tinha crianças jogando com pessoas que jogavam e tinham liberdade para falar o que quisessem no jogo. Isso estava gerando até questão de atentado ao pudor público, você estava tendo atos de Eu vi isso. pedofilia, e aí agora só. Mas assim, esses sites, eles existem acho que faz anos, sabe? Que eles estão em pé e funcionando do mesmo jeito, nunca teve esses moderadores. E, e aí deu nisso agora. Quer dizer, demoraram pelo menos 3 anos que esses sites existem, se eu não me engano, para agora a tomarem uma atitude. E assim, e a Imagina questão 3 anos mesmo de foi que. casos. Como? Na quantidade de casos que deve ter ocorrido em 3 anos. É. Então, É assim. verdade. Conclua. Então é que assim, e a Disney disse que o motivo pelo que eles fecharam é porque eles não querem que a empresa deles seja associada pedofilia. a um site em que você tem esse tipo de coisa. Mas, assim, tudo bem, Ela o que tá eles certa. fizeram. Ela tá É, certa. sim, no fim o que eles fizeram foi certo, mas Porra, realmente você vê que assim, é um ambiente às vezes perigoso, sabe? Porque você Não, não de fato sabe, é. principalmente quando você interage com outras pessoas, porque você não sabe quem tá do outro lado. É É por isso perigoso nesse que. sentido. É por isso que o web namoro não funciona, galerinha. Tchau. Não, eu tô zoando. Adeus, até a Abraços. próxima. Acabou o podcast. Até a próxima, muito Até a obrigado. próxima, acabou, galerinha. Tchau. Não, enfim. Mas assim, o porquê que. Por que que eu queria pautar sobre isso também é que, tipo. É que, cara, se a gente for parar pra pensar, retomando uns assuntos que a gente discutiu, né, semana passada, sobre a escala de. Qual que é o nome do cara? Pera aí, ó, Kardashev. do Kardashev. Ó, Kardashev, isso mesmo. essa é a prova que a vida é uma espiral. Estamos voltando no assunto. É a É prova que a vida é verdade. uma espiral. Enfim. Sobre a Não, escala de peraí. Kardashev, não sei se você, o Norman, sabe sobre ela, mas é basicamente essa escala, ela fala, bom, essa teoria diz que são níveis de civilizações, né, que, como posso dizer? É uma medida de É uma medida, nível evolutivo de desenvolvimento de uma sociedade inteligente. É é, isso. e tipo Aquele assim, negócio lá de controle da estrela, do sistema solar, e tem nível 2, É, isso daí mesmo, isso daí mesmo, isso daí Ah, mesmo. tá, beleza. E tipo assim, tomando isso em vista, cara, a gente tá praticamente chegando, como mesmo a gente tinha dito antes, nesse nível nível, 1, né? principalmente No porque nível a 1. gente tá, a gente tá universalizando a nossa internet, a nossa comunicação, e logo a gente vai ocupar tipo, praticamente tudo é da nossa terra, caso alguns bens materiais, locais, e quem sabe mesmo até o nosso oceano, porque a gente pouco sabe sobre ele, né? E, cara, logo, mano, eu tenho certeza, na verdade, se a gente não morrer por qualquer outra coisa que seja, ou talvez mesmo nós mesmos, né? Se a gente passar de algum filtro, ou se a gente mesmo já passou, cara, eu tenho certeza que o próximo passo é ir para outro
planeta, e porque o que tudo indica é o que é o que vai ocorrer, e não apenas isso, é conquistar o Sol, saca? Pois, né? Caso Sim, seria o nosso. Lembrando que isso é um passo a passo de centenas, às É, vezes só, milhares de só pra anos. deixar claro, conquistar o Sol é conseguir extrair 100% da Energia energia dele dele. ao Isso, É isso. porque máximo. desse É, jeito parece que a gente Conquist... vai morar no Sol. Não, não é isso, não é não. assim, galera. Ah, Calma lá. cara. Mas, Ah, assim, cara, eu sou muito gostoso e eu sou muito quente, então acho que eu consigo sim. Sobreviver ao Sol. cara, esse aí é Brabo. o famoso Narciso. Hoje, cara, Aquela planta legal. é que eu sou Ribeirão Pretano, né? Então Ribeirão Pretano é tipo 20 É, graus, você tá então. tremendo de frio, É, mas tipo, eu daria tudo é. pra estar no sol, cara. Hoje, 13 graus, todo mundo já, modo Jon Snow, do outro lado da muralha já, o É. negócio já tá Mano, tenso. eu já tô Mas de assim, boa aqui, velho. eu acho que o mais importante no momento pra gente ter um grande avanço para se aproximar da sociedade nível 1, é encontrar uma fonte nova de combustível, universalizar uma fonte de combustível renovável e que funcione realmente, porque atualmente a fonte de combustível universalizada é o petróleo, mas, cara, a dependência do petróleo é uma âncora muito tensa E para esse passo. tem estudos, né? Já tem previsões que dizem que o petróleo não vai durar até 50 2050, não né? O chega, mínimo. não chega a 2040, eu diria. Então, vai acabar. Aí a gente vai ter que inventar uma nova forma de energia. Sim. É a E melhor já pior- Já tem tem uma. Essa é tantas. a questão. Já Já tem tem, tantas. só Já que tem a gente não tantas. vai atrás, né? a melhor O forma de problema tá na questão energia. do mercado do petróleo, né? É. A Cara, melhor forma o de energia problema do limpa do mundo é o mundo. capitalismo, cara. O problema do mundo é o capitalismo. Não que eu seja Olha lá, comunista. o comunista. Não que eu seja Não comunista. totalmente aqui, mas é um problema. Deixa o Norman falar aí, Não, coitado. ó. Norma, O capitalismo em si, cara, eu não acho que o capitalismo em si ele seja um problema. Eu acho que a forma como algumas empresas ou como o ser humano trata o capitalismo é o problema. Não é em Sim. si, tipo assim, a ideia. A ideia do capitalismo é muito boa. Tipo assim, você tem um capital para colocar preço nas coisas e fazer essa administração financeira de país para país. Você pode ter a questão do livre mercado, etc, etc. A ideia é muito boa, só que a forma como o ser humano acaba tratando o capitalismo gera uma desigualdade social enorme. Enquanto você tem países que o povo tá já viam todo dia, comendo da melhor comida, etc, e tem gente morrendo por não ter o que comer. sim. Ambiguidade. Rápido. Não, desculpa, vai. O que é que você falar? Não, é isso. E a última coisa que eu queria falar aí, que a respeito da forma de energia mais limpa, o ser humano já descobriu a fissão nuclear, forma de energia mais foda que a gente poderia ter e mais viável seria a fusão nuclear, que é o que acontece no núcleo das estrelas. Sim. Com uma grama de qualquer coisa, você gera energia suficiente para alimentar o país inteiro por um ano, tá ligado? Sim. Os Mas, problemas são. tipo Tem assim, riscos também, mas dá pra trabalhar. Só que a fusão nuclear, em comparação com outras, ela não tem, tipo, tanto risco, tá ligado? Tipo assim, reação de fusão nuclear, tá, por exemplo, uma usina de fusão nuclear. Temos que exista uma usina de fusão nuclear. Você tá fazendo uma reação, dá errado, ela só para. O que acontecer? Tipo assim, ó, é igual a fissão nuclear, que quando você tem a reação, você tem porrada de elemento químico, radioativo, como subproduto, tá ligado? Aí fudeu. Chernobyl mandou abraços. que cuzão. Fazer o quê? É verdade, de certa forma. Você ia falar alguma coisa? Mas, rapidão, só pra pegar esse. Bom, tomando em vista com o que você falou, não apenas a fissão ou a fusão nuclear, se a gente for ver, cara, a gente já tem a energia elétrica, ó. Principalmente com o Elon Musk aí, tipo, revolucionando com os seus carros, entre outras coisas, exceto o fato dos foguetes, que isso daí, cara, acho que não tem jeito, a gente vai ter que usar esse tipo de o combustível mesmo, saca? Mas tipo, a gente tem o que é motor a gás, no caso gás metano. A gente tem motor a água, H2O, e isso, cara,
a gente já sabe há muito tempo. E ele é energia elétrica que já está sendo aplicada em alguns países, como a França e nos Estados Unidos, etc. e tal. Se isso baratear de uma vez, e aliás, é muito mais barato, o que custa mesmo são os carros, né? Nesse sentido mesmo, né? É falando só sobre carros, né? Se isso baratear, e que logo logo vai, a gente vai estar, tipo, mano, isso vai ser muito bom. Além de que outras coisas, né? Exemplo, a forma como a gente pega energia da natureza. Exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita hidrelétrica, né? Se você for parar pra ver, placas solares são muito caras. Só que elas economizam muito mais, elas são muito mais eficientes, tá ligado? Ou seja, O Brasil é uma zona tropical, né? Então, tipo assim, a incidência de raios solares aqui no Brasil é maior que em outros é países. maior, então, tipo assim, ia ser muito produtivo. É benéfico. Sim, é muito benéfico. Só que assim, tem uma questão. É caro você instalar isso. É muito caro. Ih, caralho. Enfim. Deveria ser investido em pesquisa para tentar baratear o custo disso. Sim, exatamente. E acredita-se que ao longo do tempo, isso daí vai sim, obviamente, se baratear. E, cara, se a gente realmente se a gente investisse nisso bastante, ao ponto de, em alguns anos, tipo 10 anos, isso tudo já se universalizar, cara, tenha certeza, a gente ia sobreviver muito mais do que a gente pensa. Sim. Cara, assim, mas é aquele problema que a gente falou. Os grandes magnatas de petróleo, eles não estão interessados em, tipo, arriscar o negócio atual deles, a grande fonte de riqueza deles, para desenvolver uma nova forma que para eles é um risco. Eles não têm garantia de que eles vão ter o mesmo lucro. Infelizmente, é como o Norman falou, eu não sou também contra o capitalismo, não acho que o problema seja o sistema em si, eu acho que é a forma como ele é aplicado. O que a gente precisava é ter um capitalismo racional, entendeu? Exato, exatamente. E entender isso e trabalhar ele de outra forma. Mas, porque as pessoas, outra coisa que a gente falou no podcast anterior, cara, as pessoas pensam na riqueza delas agora, pensam no que elas têm agora, e não pensam em, tipo, no legado que elas podem deixar, sabe? Para a humanidade em si, não se veem como parte de uma espécie e que elas têm capacidade de fazer dar o primeiro passo para um avanço, que pode ser que elas não sejam, de fato, os grandes encaminhadores, mas eles podem dar o primeiro passo para um avanço que vai levar essa civilização para muito além. E, de fato, isso. Não, só E isso. tendo em vista sobre o que a gente tá falando, sobre, tipo, magnatas, opressão, a opressão deles acerca sobre os cientistas e seus desenvolvimentos, eu queria falar uma coisa sobre um cara chamado Nikola Tesla, que ele sofreu exatamente isso, e eu considero ele um dos gênios em relação, não apenas à física, obviamente, né, porque ele contribuiu muito para engenharia, porque, aliás, ele também foi um engenheiro elétrico, se não me engano. E, cara, ele sofreu exatamente isso que a gente tá conversando do Thomas Edison. O Thomas Edison foi um dos maiores cuzões da face da Terra. Ele pode ser até considerado um cara legal pra história dos Estados Unidos. Só que o que o Nikola Tesla fez, basicamente, eu vou explicar o que ele fez e como é que ele começou a surgir nesse campo e como é que ele foi depois, né, considerado louco. Não sei se vocês foram atrás e etc, mas ok. Basicamente, depois, ele estudava lá numa parte da Europa, Eslovênia, tipo, e, tipo, depois que ele saiu de casa, etc e tal, ele foi convidado para ir para Nova York. Ele acabou trabalhando na companhia do Thomas Edison, como engenheiro elétrico e tudo mais. E ele ajudou bastante ele. Só que ele viu um problema na questão de corrente contínua, né? Que era antes o jeito de se passar energia através dos cabos. Ele viu que não era muito eficiente, saca? E ele quis corrigir isso, ele deu a ideia, ele idealizou a questão da corrente, como é que fala?
polistática. Alternada. Isso, alternada. É o que a gente usa hoje. E, cara, a princípio o Thomas Edison foi cuzão com ele, certo? Mas, no fim, posso dizer, ele corrigiu isso, ele deu essa dica. E ele falou que, isso daí só ia custar $50.000. E hoje em dia custaria $1 milhão, só pra você ter uma ideia. Cara, ele fez as coisas darem certo? Depois, o Thomas Edison, ele não pagou ele certinho. Ele falou que ele ia dar um aumento de $10 semanal. E por isso que o Tesla, ele se demitiu. Ou seja, ele cagou pro trabalho do cara. Ele ajudou ele, certo? De certa forma. E, cara, tudo bem. Depois ele conseguiu se levantar novamente, tananã. Mas ele sempre sofreu, como posso dizer, uma opressão dos empresários, dos grandes empresários. Sendo que o cara tava só, ele simplesmente queria ajudar. Ele largou mão dos royalties dele, né? Tipo, quando ele se levantou novamente, né? Justamente para ele ver se todo aquele trabalho da empresa dele que ele tinha criado depois estava funcionando, né? Junto com um outro cara que agora eu não lembro o nome. Acho que é... Agora eu não lembro o nome dele. Alguma coisa House. Enfim. Então, assim, você vê exatamente isso ocorrendo hoje em dia. Você tem várias pessoas que estão no poder e que têm a total capacidade de melhorar o mundo assim, e os caras não faz. Saca? E eu acho isso horrível, eu acho isso uma cozice, principalmente para um ramo da ciência como a física, ou como a engenharia, ou como a matemática, de certa forma. Tudo bem que a matemática ela é muito mais teórica, mas ainda assim envolve em outras áreas, né? Cara, e você vê que as pessoas simplesmente cagam. E isso, na minha opinião, é uma filha da putagem. Você acha? Sim, senhor. Eu concordo. Assim, eu não. Podem me xingar, mas eu não assisti ainda a Guerra das Correntes. Me julguem se quiserem. Não, relaxa. Mas eu tenho uma noção geral também da treta deles mesmo, cara. E realmente, e hoje, as pessoas, quando você fala pai da elétrica, todo mundo pensa no Thomas Edison. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de aprofundamento para estar ligado que foi, na verdade, o Tesla. E realmente foi o dinheiro mandando. Aliás, para quem não sabe, só uma curiosidade, a banda AC/DC não tem nada a ver com antes de Cristo ou depois de Cristo, tá, galera? É corrente contínua, corrente alternada em inglês. Você está mentindo, eu não acredito. Brincadeira. Olha Fé em só, Deus, galerinha. temos aqui um nihilista. Ele é frio e nihilista, cuidado, gente. Ele assistiu Peaky Blinders e Rick and Morty. Sim, meu QI é extremamente alto devido a isso. O QI dele Lembrei já ultrapassou Hawking. Lembrei da treta lá do Tesla e do Edison. E teve. Eu não lembro exatamente o que foi, eu posso estar falando merda aqui, só pra avisar, pra deixar claro, posso estar falando bosta. Mas teve lá uma apresentação, entre aspas, as duas correntes. Sim. Para ver, teve tipo uma apresentação para ver qual que era melhor, etc. E nessa apresentação, a medida ia ser, tipo, ver quem acendia mais lâmpadas. Tipo assim, pra ver quem acendia mais lâmpadas e tal. Quando o Tesla foi ingressar nesse concurso, o Thomas Edison não deixou o Tesla usar a lâmpada dele. O concurso era para acender lâmpada, só que o Edison pegou e falou, não, ó, quem criou a lâmpada foi eu, então você não vai usar a lâmpada. Vai poder participar do concurso, porque essa lâmpada é minha e eu quero. Aí deu uma semana ele criou a lâmpada. Ele criou uma lâmpada dele. Era até um pouco mais eficiente, tá ligado? E o Edison se gabando. Uma das invenções dele mesmo, tipo, que foi patenteada por um... Eu não sei se foi por ele ou por um sócio dele, alguma parada assim. Sim, foi a lâmpada fluorescente. É o que a gente tem hoje em dia, de certa forma.
O Edison de não sei o que, inventou a lâmpada, não sei o que, não sei o que. Ele em uma semana fez uma lâmpada, tá ligado? Foda-se. Assim, o cara Deb. era à frente, velho. O cara era à frente. Não, o cara ele era muito acima do tempo, mano. Infelizmente, velho, a gente olha esses, entre aspas, tá? Loucos, que eles. De certa forma, a loucura é uma benção, de certa forma, claro. E Cara, a essa gente coisa de vê. chamar de maluco quando você pensa diferente dos outros, velho. Então, Então, você exatamente. quer achar um cara que ele vai ter as ideias certas, as ideias que você precisa, procura um maluco, vai no hospício. Lá você vai achar os caras que você procura. É basicamente Isso isso. aí. É basicamente isso. Mano, se tu quer achar um louco, acha aquele cara que assiste Peaky Blinders, que esse cara aí é frio e calculista. Acabou. Não, calma lá também. Vamos diferenciar o que é sério, o que é meme. Vamos com calma. Não, eu tô Mas, zoando, mas, mas. mas, Não, mas, eu tô zoando, velho, mas. Não, é eu fato queria isso. ouvir a opinião, eu queria ouvir a opinião do Pedro Papiro a respeito. Papiro, diga. Ah, vamos lá. Não, tipo assim, eu acho da hora, igual você estava falando, de a competição tal, voltando um pouquinho no capitalismo, tipo, é filha da putagem, mas, tipo, mano, eu acho que não tem muito como evitar, porque o capitalismo meio que cria isso, pra você ter uma renda, por exemplo, o cara ele não vai deixar de ganhar muito pra ajudar tipo, os outros que ganham pouco. Ele vai querer ganhar muito. Tipo, o dinheiro move muito, eu acho, na real. E, tipo, igual você estava falando das competições aí e tal. O Nikola Tesla, eu não sei se. Eu não sei direito a época, mas depois de um tempo, tipo, a China tentou fazer uma arma com os estudos dele. Que era, tipo, era uma arma que ela meio que criava um raio que acertava uma pessoa e matava na hora, só que, tipo, não era eficiente e tal, porque eles não tinham muito aprofundamento, a arma demorava pra focar num alvo, o alvo tinha que ficar parado, era meio ineficiente, mas, mano, é uma arma que, tipo, era catastrófica. Na teoria, Isso aquilo lá, aí, tipo, era muito isso aí louco. para mim chama Shidori, mas vamos deixar essa conversa para outro Se dia. fuder. A gente deixa Ah, essa vai conversa tomar para no outro cu. dia. O taco Meteu o fedido. logo aqui, foda-se. Não, é mais, tipo, Não, eu tô... a Não, competição em si gera, eu acho que uma evolução, mesmo que seja, tipo, voltada para quem vai ter mais dinheiro, vai gerar uma evolução, tipo, a Tesla hoje em dia que criou carro elétrico, que é tipo, mano, é um carro elétrico. Você falar pra uma pessoa, tipo, mano, sei lá. Acerca É, sobre. Tipo, ele caiu. Legal. Enfim. E muito boas as ah, palavras dele, cara. São, tipo, motivadoras, é de fato. Guerra em diferenciada. si, Felizmente eu ele não tá acesso usando ao efeito conteúdo. mais, então. guerra em si, ela É, gera desenvolvimento, né? então. Tipo, para analisar os maiores desenvolvimentos científicos da história foi nas grandes revoluções industriais, Então, mano, na nas época da grandes Guerra guerras que a gente Fria, por teve. exemplo, o cara ir pra Lua, mano. Foi Yuri pra Gagarin ir lua, pro velho. espaço. Uma... mas, É, tipo assim. imagina. Assim. Eu diria assim, cara. Se a gente Eu vou for até parar pra fazer guerra ver. pra ter mais coisa. Assim, é um fato. É um fato. É um fato científico que a guerra move o desenvolvimento científico. É Sim. o que você falou, o Pedrotti, que os conflitos levam ao desenvolvimento, essa briguinha boba entre pai e filho leva de fato sim ao desenvolvimento. Isso daí é fato histórico, aliás. Se não fosse pela Segunda Guerra, se não fosse por conflitos, se não fosse por investimento na ciência por meio da guerra, a gente não teria a internet, a gente não teria o micro-ondas, o rádio, entre outras coisas, né? Tudo Computador. O bem que o miojo, rádio foi o antes. miojo, Não, ó, o o miojo é miojo brabo. instantâneo. É Então. verdade, né? Então, tipo Vocês assim, não sabem, mas o miojo ele a- foi desenvolvido pelos guerreiros da China, na época de guerra. Sim, porque eles não então, tinham como levar comida, né? Então. se não fosse por isso, não teria o meu Cup Noodles, tá ligado? E, cara, É isso e mesmo. isso é muito estranho saber que necessariamente conflitos violentos, talvez até mesmo, levam a um desenvolvimento. Isso, por parte, se a gente for analisar com os olhos da filosofia, eu chamarei isso de dialética.
Mas não é bem uma dialética, né? Porque envolve muito a questão da violência e do desenvolvimento para foder o outro. Mas é mais ou menos isso, se você for parar pra ver. Vontade de foder o São dois outro lados. move a ciência. São dois lados da moeda que um quer se fuder. E eles, sem querer, ou talvez mesmo até com a intenção de foder o outro, eles meio que descobrem algo foda. Isso é muito da hora. Cara, Ou seja, chegamos à conclusão que Estados Unidos não ter entrado em guerra com a Coreia do Norte foi algo triste. Sim, O quê? O assim, quê? Eu acho que é, tá? Peraí, cara, o quê? Eu não ouvi, foi mal. Chegamos à conclusão que os Estados Unidos não terem entrado em guerra com a Coreia do Norte é um fato triste para a ciência. É, com isso, olha a assim, audácia. Cara, eu acho que, assim, é, Marx já falava que a dialética é o que move o ser humano, é a briga de forças opostas, só que ele Marx dizia que não. Marx usou como exemplo a Falou. dialética Foi da luta de o Briga de Hegel. classes. classes. Não, Ah, mas eu tô sim. falando Sim, que sim. o Marx, o que eu tô querendo te dizer é, o Marx dizer que o que move a nossa sociedade é a luta de classes. Ah, Eu sim, diria sim, que, sim. eu diria que a forma de dialética que faz a sociedade cientificamente evoluir é em si a rivalidade. Cara, você pega, cara, Guerra Fria, o tanto de coisa, cara, um professor meu já falou, se a gente tivesse em Guerra Fria hoje, a gente já tava em Marte faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo. Cara, pensa que assim, Por que Guerra o muro de Fria, Berlim caiu? exato, tinha que cair, né? Tinha que parar, tinha que matar os socialistas lá na Rússia, né? Mas fazer o quê? Mas assim, cara, a rivalidade, a vontade de você provar que você é melhor que o outro, você trabalha incessantemente. Hoje, a gente tem um cenário É, de uma relativa paz mundial, a gente tem hoje. Relativa, claro, como eu disse. é. Mas assim, a, então as pessoas não têm, digamos assim, pressa para desenvolver as coisas. Elas se preocupam. E claro, de fato, a gente tem muitas outros problemas para resolver dentro do nosso próprio planeta, a se preocupar, do que fora. Sim. Mas Crise a da Vergueiro. vontade é o quê? Continua. Falei só, merda, continua. Beleza, beleza. Então assim, meu, na Guerra Fria, você em, sei lá, 10 anos você mandou alguma coisa para o espaço, você mandou um homem para o espaço e você mandou um homem para a Lua. Hoje, a gente demora 10 anos para decidir mandar alguma coisa para o espaço, mais 10 anos para pensar se nós vamos ou não para a Lua, para passar mais 10 anos e falar, deixa quieto, não vamos para a Lua, sabe? A Claro, né? gente, Porque. É claro que é claro, né? caro pra Porque. caramba, Não, mas não apenas isso. Não. Alô, você tá me ouvindo? Ah, não apenas isso, você também tem que considerar que existem cálculos e cálculos e cálculos sim, dessas claro. paradas. Mas, tipo assim, eu concordo que Uma quando vírgula, você. fudeu. É assim, É. exatamente, mas tipo assim, eu concordo que, tipo, se a gente tem um tempo limite e a gente tem um inimigo pra combater, eu tenho certeza que a produção aumenta mais. Então, tipo assim, eu concordo que, de fato, quando você tem um conflito, você, de certa forma, se agiliza. É fato isso. Cara, sem considerar que a gente, naquela época, você fazer todo esse trabalho, esses cálculos, esse desenvolvimento era muito mais demorado pela questão dos recursos que você tinha mesmo na época. Hoje a gente tem tantas formas de sistemas de algoritmos, de cálculos que agilizam tanto, a gente conhece outros meios e, de fato, agiliza muito já, mas a questão mesmo é a motivação, eu diria, sabe? Hoje em dia Motivação. a gente tem um advento da computação, né? Que tipo, Sim. fez com que os cálculos que antigamente tinham que ser feitos na mão, com muitos erros, hoje em Cara, dia um computador faz 1 bilhão de cálculos. você tinha que pegar uma sala com tipo, as quatro paredes cheias de lousa, né? E ainda aquelas lousas que você troca, né? Você põe a de trás, aí você troca para dar. Era um negócio absurdo, né? E salas e salas de Mano, papel e lousa preenchidas com Que cálculos. a questão do desenvolvimento através da rivalidade, eu acho que, tipo assim, ela tem sim, acelera o desenvolvimento durante os períodos de guerra ou de conflito,
a gente teve um grande desenvolvimento científico, mas ao mesmo tempo eu acho que pode, de certa forma, atrapalhar o desenvolvimento de outras coisas. Por exemplo, agora que a gente está numa época de paz, entre aspas, paz relativa, né? A ciência, ela se desenvolve mais lentamente em algumas áreas, e ao mesmo tempo ela tem mais áreas para estudar. Agora você tem gente Sim. desenvolvendo, sei lá, livro, desenvolvendo pesquisa de campo, desenvolvendo pesquisa com animal, desenvolvendo pesquisa de medicamento e não sei o quê, e pesquisa de sociedade, psicológico e não sei o quê, não sei o quê. A velocidade com que a ciência avança diminui, o campo que a ciência consegue pegar é muito maior, porque no período de guerra você vai ter o quê? Você vai ter todo cientista focado em fazer arma, focado em acabar com o inimigo, focado em fazer o quê? Então, ao mesmo tempo que você tem dentro na velocidade de desenvolvimento científico, você tem um desenvolvimento científico focado, você não tem um desenvolvimento científico tão aberto quanto você tem um período de paz, entre aspas. Sim, senhor. Ah, mano, eu não tenho tanta propriedade assim pra falar sobre alguns assuntos, porque não é que eu não me interesse, eu gosto muito, mas eu não sou tão... Isso mesmo. Mas, exemplo, por exemplo, quanto a gente tá falando muito do macro, certo? A gente tá falando muito sobre, tipo, sobre astrofísicas, certo? Sobre Uhum. ou engenharia sobre a engenharia da astronáutica, Aeronáutica? Aeronáutica. Aeroespacial. Tanto faz Isso, aeronáutica, isso, aeroespacial, isso. ambas. As duas, Isso, aeroespacial, isso mesmo. Aeroespacial. A gente tá falando muito sobre esse macro que a gente conhece, que talvez seja um dos objetivos principais da humanidade, teoricamente falando. Mas a gente também tem que considerar, cara, que desde muito tempo atrás, na verdade, desde um século atrás, a gente vem também descobrindo várias coisas acerca sobre, exemplo, sobre a própria parte do mundo quântico, por exemplo. Vai, João. Você que sabe muito sobre quântica. Sei bosta. Anda. Quântica? Oi? Foda, hein? O João aí, que é o próximo Stephen Hawking, galerinha. Sim, sim. Quem me dera. Quem me dera. É verdade. Só falta cadeira de roda. Ele tem alguma doença degenerativa? Só falta pegar a doença degenerativa e a cadeira de roda. Tudo E uma esposa que traiu ele. E uma esposa que traiu ele. Não foi assim. Não É, foi claro, assim. claro. Não, a esposa dele é foda. Era, né? A ex-esposa dele era foda. Mas, tipo assim, enfim. Depois veio aquela sei lá, babá dele, que ela era enfermeira, essa daí só era interesseira. Ninguém me convence do contrário. É verdade. Enfim. Mas ela ajudou ele, de certa forma. Com os livros. Ajudou ele assim, isso, só um parênteses, não é esse o foco da nossa discussão. E quem sou eu para julgar, mas o casamento dele com a primeira esposa foi infinitamente mais duradouro do que com a enfermeira. Claro. Tanto eles se divorciaram com, sei lá, acho que nem 10 anos de casamento. Não, mas assim, Hoje em dia isso é muito. Assim, eles se divorciaram, eles viraram melhores amigos e tudo mais, mas enfim, foda-se, isso daqui não é o nosso tópico, caralho. Sim, como eu disse. Caralho. Enfim. É verdade, eu tava falando sobre a quântica, né? Cara, a gente descobriu tanta coisa sobre. Eu não vou dizer micro, porque é bem menor que isso, mas a gente descobriu tanta coisa. No mínimo pico. Isso, sobre essas questões quânticas, cara, que a gente pra pensar que o universo é muito mais do que esse macro que a gente observa, é muito maior do que o universo, posso dizer, eu não vou falar observável, mas é basicamente isso. E não, a com quântica... certeza. E o mais legal é que quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe que a gente tem a descobrir, porque você falou, a gente descobriu muito sobre a quântica, só que a gente não sabe nada, vou te falar a verdade. Isso aí é true. Mas a gente sabe também, muita coisa, cara, mas não sabemos de nada, entendeu? Você não precisa Nem que a luz ainda, com certeza, tá ligado? usar esses extremos tão grandes de, tipo, universo e o mundo quântico, porque, mano,
você é um micro-universo, cara. Você tem, tipo, trilhões É, e trilhões sim. de O células, ser cara. humano mal se conhece, tá ligado? É claro, sim, sim. Ele tá Mas assim, descobrindo sobre nós mesmos. eu quero dizer assim, no sentido de que a gente descobriu várias coisas, pro pouco que a gente descobriu é muito, entendeu? Principalmente, Alô? tipo, um bagulho Calma. que é tão incerto quanto a quântica, né, cara? É tudo É, um probabilístico, bagulho é Certo tudo... pra caralho. Amanhã vem um João da vida e prova que tá tudo errado e tem que refazer todos os modelos, entendeu? Esse que é o problema. Mano, Então, tipo, é muito instável. dá pra você Exato. pensar também que a gente conhece, tipo, mais do nosso sistema solar, assim, entre aspas, do que o próprio oceano nosso, mano. Tipo, a gente Sim. não conhece o nosso É, mas oceano o oceano é mais praticamente. chato, tá ligado? Quem quer saber o que tem no fundo do mar? Só Eu água e quero peixe. achar o Eu Godzilla, quero, eu quero achar o Caralho. Godzilla. Eu também quero saber. Eu acho que assim, Norman, desculpa, mas você é o único que não quer saber o que tem lá. Olha Mas lá o maluco, mano. Não, eu falei zoando, mas. Mas tipo assim. não, Assim, tranquilo, tranquilo. É assim, na zoeira, mas Realmente. falando um pouquinho assim de verdade, cara, quem Não, liga pra sushi? Cadê os, É, Não, tô cadê os zoando, é kaiju? zoeira. Cadê os Mano. kaiju? Eu só quero a mob de É isso que eu Cadê quero os kaiju? achar, é isso que eu quero achar. Eu só quero gravar Pacific Rim sem ter que usar efeito especial. É tudo que eu quero fazer. É assim mesmo. Época de Caralho. Aristóteles, tá ligado? Lá na Grécia Antiga, não sei quantos mil anos antes de Cristo, eles já estudavam as estrelas. Sempre Sim. foi mais Sim. interessado pelo que tem lá fora do que pelo que tem aqui. Exato. Ah, por Isso parte, é uma cara. coisa do ser humano, de certa forma. A gente É. tá muito mais interessado no que tá fora do que olhar pra si mesmo às vezes. Mas não é esse o assunto É verdade. também. É verdade. E, Na- cara, se a gente Peraí. quisesse, a gente poderia descobrir descoberto todo o oceano, se a gente quisesse, tá ligado? A gente tem tecnologia suficiente pra descobrir. Sim. Assim, o único problema é a gente já tentou usar o mesmo tipo de material que a gente vai pro espaço e resiste lá de boa, não consegue chegar no fundo do oceano por conta da pressão. Mas É claro. tem muitas outras coisas envolvidas, claro, mas só um exemplo do porquê ainda não deu. Cara, o povo é burro, é só esvaziar o oceano, ver o que É tem lá só embaixo tirar. e depois colocar de novo, cara, Você acabou. guarda você vai tirando os baldes, depois é só jogar de novo, gente. É. Vocês nunca fizeram isso? Enche o baldão, mano. Ou você faz que nem no Minecraft, você vai pondo esponja, velho. Simples. Meu Deus do céu, cara, que conversa é essa, mano? Era pra ser tudo algo bem, assim, mas- bora filosofar, bora fazer ciência. Olha as merda que a gente tá falando. Mas Ah, enfim. cara, tem que ter um pouco de humor, né, cara? Tem tem que que ter. botar, faz não parte. dá pra... Faz um Tem que ter- 4x4 Na água de água infinita, acabou com a Tem que força. ter. Tem que ter um pouco de humor pra expressar que a gente não sabe sobre nada que a gente tá pautando. Tá ligado? Exato. É bem isso. Tá ligado? Tipo, do que o oceano é feito? É sal? Eu não sei. Porra de baleia. Mano, praticamente boa parte, eu diria. Então, teoricamente é boa parte. Assim, isso porque a gente tá considerando só as baleias, aliás, né? Então, né? Porra, é verdade, né? Porra de peixe. É literalmente, porra. Isso que eu. Mano, eu a gente penso agora tá. é que, Calma. assim, antigamente, Que a gente escalou muito. Porque a gente tava Tá falando. muito longe. A gente tava falando sobre a o gente Tesla. vai Aí agora a gente tá falando sobre oceano e porra de baleia. Acho que a gente tá. Calma, É. calma. Foda, mano. Ah, mas isso aí reflete Mas é- o cotidiano, né, cara? A gente sai de uns assuntos nada a ver e vai parar nos piores Exato. ainda. E sabe que assim, né? Tem aquela teoria que qualquer conversa que dure tempo bastante chega em nazismo, né? Exato. Tá no Cara, caminho. E depois em Jojo. E depois em Jojo. Depois em Jojo, É. né? Realmente. aquela. Eu acho que na realidade é cientificamente falando, é de verdade, que tipo, qualquer. Chega em filosofia. Exato. A filosofia é a base do universo. Diria alguém aí. E eu concordo. Não, mas assim. É. Assim, é que a gente tem esse. Calma aí. É que a gente tem esse olhar da filosofia, que é um olhar atual. Só que a gente tem que lembrar que depois de vários anos, tipo, literalmente muito tempo, né? Da existência dessa. Alô? Tá me ouvindo? Sim. Alô? Sim, sim. Ah, tá, beleza. Enfim. Apesar de vários anos, né, da existência da filosofia, a gente acha que hoje em dia ela trata apenas sobre o abstrato. Claro, ela partiu do princípio de algo concreto, como a matemática, a física, né, porque ela era um amontoado de coisas, e depois essas coisas foram se ramificando e surgindo as outras ciências, sejam elas humanitárias ou não. E, tipo assim, a gente tem esse conceito bobo de filosofia que é necessariamente sobre
algo humanitário e não obstante, a gente pensa também que quem faz a filosofia é maconheiro, sendo que não é bem assim. Não é. Isso aí é meme, velho. É meme isso aí. Vamos É meme. Não, diferenciar. Tem muito maconheiro? eu Tem, falo. eu concordo, tem muito maconheiro, mas não é apenas sobre isso, entendeu? Sim. Um dos principais como fala, defensores da ciência, né, que impulsionou pra caramba a ciência no século XIX, bastante no século XIX, o filósofo Derrida, que basicamente ele que colocou a noção de desenvolvimento científico acima de tudo, que depois culminou no nazismo, que era os caras fazendo experimento com pessoa, tá ligado? Tipo assim, ciência e foda-se, não importa. Ele, Ó, o Derrida, ele se você quis... Ah, não, desculpa. O que foi? falei. E se você não quiser ir tão longe assim, a gente também pode falar sobre, sabe quem? Não vai muito sobre filosofia, mas vai sobre sociologia. Se a gente for pegar o Auguste Comte, é exemplo isso, cara. Ele se pautou num desenvolvimento científico fudido. Tanto é que... Não, eu confundi, foi mal. Eu tava falando do Comte, eu confundi. Derrida é outra coisa, disfarça. Então tá. Então tá. Então é... Tá bom, falei errado. É esse mesmo. Tá, então, Confundi o filósofo aqui. Acontece. É esse mesmo, na verdade, porque, tipo, no caso, ele é considerado um dos grandes sociólogos, né? Junto ao próximo dele, que é o Durkheim, e depois o Weber. Marx. Weber. Não, desculpa, isso mesmo. O Max Weber, né? E tipo assim, cara, ele, como mesmo tu tinha dito, né? Ele tinha pensado nessa ideia de que, pô, a ciência é tudo, nananã. Ele até criou uma religião pra ciência, e isso é idiota, porque você não tem fé na ciência. Porque quando você tem fé, Faz sentido. porque quando você tem fé, tu acredita e sem questionamento. Tá ligado? E a ciência é totalmente contra isso. A ciência, você tem que ter questionamento, você tem que ter prova concreta pra provar que aquilo ali é tipo. Exatamente. E foi exatamente isso que tu falou. Mas, se a gente for parar pra pensar, exemplo, na Segunda Guerra Mundial houveram várias criações. Não que eu esteja defendendo o que ocorreu lá, tá? Mas a gente teve, sim, de fato, um puta de um desenvolvimento nesses momentos de governos que só focavam nisso. Mas não é bem por conta dele também, né? Mas tem outros fatos. E caralho, cara. Do Conte, né? Ela tá estampada na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. É o lema dele. Sim, senhor. É um lema positivista. Isso mesmo. Exato. E, aliás, a gente tem igrejas positivistas aqui. Ainda Não tem. engano... Oi? É o único país mundial. ainda que ainda tem. Eu acho que Muito irônico, tá ligado? Você ter uma religião pra ciência. É muito. Ah, cara. Sim, eu concordo. E é muito irônico, porque a gente aqui tem um monte de problema nessa área científica aqui. Porque a gente quer trabalhar em algo, a gente quer ter o nosso espaço no ramo científico, e de certa forma a gente tem, só que muito pouco. Só que tem gente que barra. E aliás, tem brasileiro que acha que a Terra é plana. Como assim, cara? Nossa, o Brasil, eu acho que é o país não que só tem no Brasil. mais... Não. Não, o mundo Na verdade, inteiro. esse negócio da Terra plana, ela é, como eu falo, é fomentado por duas coisas principais. Primeiro, o analfabetismo. É a pessoa ter pouco estudo. E a vontade de chamar atenção, a vontade de aparecer. E a vontade de aparecer. E o terceiro que é realmente isso, é a vontade de aparecer. Então o ser humano, ele tem meio que a tendência a achar que ele é meio que especial, tá ligado? Tipo, por isso que a gente a gente é criada a imagem e semelhança de Deus, tá ligado? Tipo assim, É tende verdade. a achar que ele é o diferentão, especial. Então quando a pessoa Mas, tipo... quando a pessoa começa a seguir uma teoria tipo a da Terra plana, começa meio que se sentir especial. Tipo assim, eu sou o único que sei a verdade do formato, tá ligado? Eu faço parte do seleto grupo que vai revolucionar com a verdade, né? Sou o Alexandre Dourado, que nasceu no campo, eu sou um cara foda. Mas não só isso. Mas não só isso. Ó. Claro, tem outros fatores que influenciam. Não, acho que na verdade isso é meio que culpa nossa também.
Tipo, é culpa Não daqueles fiz que nada, sai prezam fora. muito pela ciência. Não, calma lá. Me ouve. O que eu quero dizer é assim. Eu tô curioso. Qual que é o seu ponto? Calma aí. Ano passado, o João, ele tinha visto esse documentário que tem lá na Netflix até hoje sobre a Terra plana, e ele me recomendou. Eu assisti, não que eu seja, tá? Mas eu assisti e eu compreendi uma coisinha ali que tá meio escondida. Você não, vocês não acham que, na verdade, eles só fogem um pouco da ciência? Eles só tentam tomar o seu espaço justamente porque o meio científico atual, tá? Ele se tornou muito bobo. Eu quero dizer assim, hoje em dia, certo? A gente olha para os cientistas, como posso dizer, eles são muito mais arrogantes do que a gente pensa. Vocês Isso é não verdade. concordam? Isso E é a verdade, tanto que arrogância. assim. Fala aí. E que isso Não, não é uma não. coisa de hoje. Tá? Não Eu é, só ia mas se você for citar. parar pra ver, tipo, exemplo, alguns filósofos e cientistas, como exemplo, Pascal, Descartes, enfim. Cara, a luta que eles tiveram pra espalhar os seus estudos na época em que a igreja era muito forte e que ela opreendia, é justamente o contrário o que a gente faz hoje em dia. Por quê? A, a comunidade, a comunidade científica, ela não disponibiliza abertamente claro, não tudo, mas ela não disponibiliza de uma forma leiga e de uma forma mais didática Simplista. pro isso, Uma forma popular. pros, pro, Pro resto do pro pessoal. povo. Isso. Sabe quem é que Esse é fazia um. isso? Sagan. Sabe O Carl Sagan. Carl Sagan, lindíssimo. também, Esse mas também foi outro cara que fazia isso daí, não, bom, ele fez isso daí escrevendo vários livros, foi também, cara, o Stephen Hawking, Ah, por exemplo. Sim. o Hawking também fez. O Einstein, se não me engano, nas aulas, né? Ele explicava de uma forma mais prática. Meu, O- inclusive, lance a braba. Só ia falar Ok? aí um cara que é muito conhecido pelo método dele lá, que era o Feynman. Feynman. Nada é tão Ah, complicado que Feynman, não possa ser explicado em simples palavras. o Feynman, a gente falou sobre ele no último podcast mesmo. Sim. Mano, Cara, então assim, o Hawking, inclusive, ele foi muito taxado pela comunidade científica por se comportar mais como um astropop do que como um cientista. Cara, as pessoas, realmente, você tem razão, a ciência, ela é muito elitizada, de certa forma. As pessoas querem usar a ciência como desculpa para falar que elas são melhores, muitas vezes. Tanto que hoje você tem muitos trabalhos que eles não são associados a pessoas. Por exemplo, a obra do Stephen Hawking é associada ao Stephen Hawking, porque ele foi o, o desenvolvedor mesmo das teorias dele. Hoje, você tem comunidades mesmo científicas sobre específicos assuntos, porque se você vai e faz o seu trabalho, você muitas vezes é silenciado por causa disso. Porque é uma questão muito boba, realmente, meu, de simplesmente você não querer que o cara aparece por ter desenvolvido uma coisa que às vezes um grupo inteiro de cientistas não conseguiu desenvolver. Isso pode parecer muito bobo de se falar, mas infelizmente isso acontece, sabe? não, isso daí é true mesmo. Porque, cara, Grande olha só, gênio. caralho, a gente já estendeu muito esse assunto, mas, tipo, só pra concluir, Concluir. Gênios tipo, já morreram por conta disso. Um exemplo é o. Eu esqueci o nome dele. Que ele quem? foi responsável por criar uma soma famosa, a soma de Ramanujan, lembrei. Ramanujan ele era um indiano, que foi para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, não lembro para qual foi. Ele tinha as ideias muito loucas lá de matemática, não sei o que, não sei o que. E ninguém, e, tipo assim, os doutores universitários não davam bola para ele, que ele era, tipo assim, os caras olhavam pro cara e falavam, cara, eu que sou um doutor,
formado em não sei o que, em Harvard, não sei o que, não sei o que. Ele não conseguia chegar nessa resposta. Um indiano pobre, idiota, uma resposta e tá falando que é mais inteligente que eu. Infelizmente, o Ramanujan acabou morrendo, mora na rua, como mendigo. Não tinha reconhecimento, não tinha. Uhum. Então ele acabou morando na rua. E ele foi responsável por desenvolver uma teoria matemática incrível. Tipo, provou que você pegar todos os números naturais, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, dá um número negativo e uma fração. Isso foi muito importante para o desenvolvimento depois da mecânica quântica. Sim. Cara, então. Então, assim, tomando em base, né, com o que você falou, né, pra concluir, então, realmente, a gente, de fato, mata muita gente que revoluciona por conta do próprio ego. E com isso, a gente também não espalha a ciência e a gente não consegue fazer o povo ter esse gosto por ela. Tanto é que, e tipo assim, só pra concluir, outro exemplo, cara, misteriosamente, né, Tesla, né, o que ocorreu com ele foi que o laboratório bom, eles dizem, né, mas ou foi um acidente muito ou Particular mesmo, né? ou foi algo muito tipo, eu como posso dizer, exceção, ou misteriosamente, né, segundo algumas conspirações, e foi mal aí por estar sendo conspiracionista, mas misteriosamente o laboratório dele pegou fogo junto com todos os trabalhos dele. E depois, né, bom antes, né, antes dele morrer, né, aí, ele também acabou se fudendo muito por conta disso. Ele acabou sendo taxado como louco, o cara passou fome, entendeu? E ele só tava tentando, mano, mostrar uma outra coisa, que se a gente tivesse a mentalidade que a gente tem de, tipo, o método se a gente não elevasse o nosso ego todas as vezes e a gente compreendesse que, cara, talvez esse cara ele quer mostrar uma outra forma, fazer alguma coisa, talvez a gente teria esses satélites da Google com a internet para todo mundo, ou até mesmo sem ser satélites, né, algo mais foda ainda, há muito tempo atrás e free, tá ligado? Sim. E realmente a gente mata muita gente louca. Eu acho E que isso foi contra... acho que a melhor frase para concluir, tipo, no geral, toda a ideia desse podcast, desde o que a gente começou lá atrás em computação, em espaço virtual, até agora na questão de grandes cientistas relacionados a outras áreas, é que a ciência é uma ferramenta e uma arte muito bonita, mas os artistas, podem ser perigosos e invejosos, dependendo. Exatamente. Na realidade, eu acho que, no geral, tudo, o capitalismo que a gente fala um pouco, a questão da manipulação de dados, Sim. do desenvolvimento da ciência, das guerras e tal, de certa forma, nada é ruim. Sim, Pode ser, tudo tem seu lado bom. O que ferra é o ser humano que usa as coisas de maneira errada. eu concordo Sim. plenamente, concordo. E, bom, acho que com isso, bom, eu quero, antes da gente encerrar realmente e a gente começar a partir de recomendações, que não é necessário você não sabe alguma coisa que você viu ou que você não lembra, enfim. Eu quero saber o que o João e o Pedrotti pensam a concluir mesmo. Vocês não falaram muito dessa vez. Quem que fala primeiro Vai aí? lá, Pedrote. Eu acho que, tipo, você quer do geral, do geral, tipo, de tudo ou do que a gente tá Geral, falando geral. agora? Geral? Tipo, acho da hora tal que, igual a gente tava comentando ali, que depois eu quero falar um pouquinho, de computação tal que a gente tava falando, juntando com a parte quântica que a gente entrou um pouquinho depois, que é, tipo, é legal você pensar que antes era uma máquina gigante uma máquina gigante de binário para calcular, tipo, uma calculadora gigante. Hoje o meu telefone, que é uma porcaria, é melhor que o meu computador, que é um HP 2002, entendeu? Tipo, você Sim. consegue perceber que o tamanho foi diminuindo e a eficiência foi aumentando. Então, tipo, Exato. hoje a gente tem, por exemplo, cartão SD de, tipo, 1 tera. 1 tera, tipo, é muita coisa. Isso porque
E não antes é você nem o precisava máximo de que um tem. puta de um Então. discão pra pedra. guardar Então, tipo, era um galpão pra guardar 120 uma MB. música. Não, É, dependendo, você gravava uma música em tipo 3 discos, tá ligado? então, também tem, tipo, antigamente que tinha o, eu não lembro o nome dele, é o Walkman, eu acho, que era o, tipo um Sim. o negócio de fita e tal. Você ouvia uma música, você rodava ele via outra. Agora você pode ver, tipo, literalmente quantas músicas você conseguir no seu telefone, é só você ter espaço. Então, tipo, é Exato. muito da hora isso. Ou só você ter o Spotify, cara, que você nem usa o espaço do Então, seu. você nem gasta seu Espaço espaço, físico. você entra ali, Só o tipo, celular. sem internet ainda, Sim. pode ouvir em qualquer lugar, literalmente. Sim. Apesar Toma de que o cuidado com Spotify tá tendo uns problemas recentemente, mas continua muito. Ele tá, mas ainda tá, tipo, ainda é bom pra Ah, caralho. ele tá tendo uns probleminhas aí de questão de funcionabilidade mesmo, mas nada muito. Eu não tô por dentro disso daí, Perfeito. eu não Também sei. não. Eu também não Enfim. uso ele, mas eu sei. Mas, ó, rapidão. Você. Desculpa interromper, mas. O Pedrote, tu falou algo da hora que eu vou relacionar com algo que ocorreu ano passado, certo? Ano passado, todo mundo aqui sabe, porque, mano, virou uma puta de uma notícia famosa, porque é uma revolução, de certa forma, pra ciência. E não apenas isso, eu tenho isso daí como wallpaper do meu notebook. Tá ligado? A Eu sei. foto quando- do buraco negro. Que, entre aspas, aquela foto, né? Porque aqui no meio nem. Bom, não é assim. É uma foto, sim. Só que assim, no meio não tem nada, porque ele suga a luz, enfim. Suga entre aspas. Você só vê a sombra dele. Então. Bom, mas a gente viu uma representação, no caso, uma foto foda sobre o buraco negro que a gente viu e a gente conseguiu descobrir que as nossas previsões de como ele era estava certo, né? Porque antes a gente não tinha uma ideia muito certa. E não só isso. Essa foto, cara, ela chegou de avião com muitos teras, que agora eu não tenho certeza, tenho que lembrar, mas ela chegou. Mas é Ela, muito. ela chegou assim, com um avião inteiro teve que carregar a foto. Entendeu? Na verdade, Porque não foi mais, foi uns 3 ou 4. agora eu não. Bom, acho que foi isso, né? Porque faz tempo que eu vi isso daí. Mas, tipo assim, cara, pensa só. Aviões tiveram que trazer a foto porque a internet não daria conta de fazer isso, porque ia demorar muito tempo. E, tipo, o que ocorre hoje em dia é que os nossos computadores que a gente tem hoje em dia, para eles, às vezes para um jogo ou algum app, ou alguma coisa, eles vão precisar de mais teras e mais teras para suportar o que vem adiante, entendeu? Então, tipo assim, o seu computador que é de 2013, ele é considerado muito inferior em termos não apenas de espaço, como HD, mas entre outras coisas. Então, assim, isso quer dizer que a gente está evoluindo e que a gente está numa fase de transição onde, como posso dizer, a capacidade vai aumentar e cada vez mais as coisas vão ficar menores, como que já ocorre e ocorreu. Só que, assim, a gente está vivendo nessa fase de transição, entendeu? Mas você tá É ligado muito que louco. por causa daquele bagulho lá dos transistores, daqui a pouco não vai ter mais como evoluir, tipo, hardware. Então. Limite físico, né? Dos É. transistores. Sim. Limite físico pro tamanho dele. Mas Até a questão dos computadores quânticos, né? É bem o que o povo pensa. É. A questão lá da dualidade de dados e tal, mas é bem complicado de você achar pra Claro que poder computacionalmente muito. é complicado pra caralho, cara. Complicado pra caralho. É um bagulho muito louco de você pensar. Enfim. João, você quer dar mais uma palhinha aí? Cara, basicamente o cerne da discussão foi a ciência é linda, o capitalismo funciona, mas o ser humano estraga tudo como sempre. Exato. Muito bem sucinto. Adorei o seu. A discussão você vai chegar que o ser humano é uma merda. Exato. Cara, o problema do planeta Ah lá os é niilistas. o ser humano. Pensa que daqui a lá pouco os morre, então. morre Ricardo e Matheus. Ricardo e Olha lá Matheus. os Rick morto, vagabundo. É o rico e o morto, fi. É o Rick morto.
Ai, É isso caralho. aí. Isso aí, a gente chegou agora, rapidão, antes da gente encerrar, que já deu quase 2 horas, cara. Não, É, deu é que... 1h20. Quantas horas? Ah, tá ótimo. Enfim, antes da gente encerrar, eu quero que vocês me façam as suas recomendações, começando pelo Heron sempre, porque é o Heron que faz as coisas. Quem me dera. Bom, pra falar a verdade, eu tenho sim realmente algumas recomendações. Cara, eu acho que a mais óbvia, talvez possível recomendação para essa discussão de manipulação da internet e tudo mais, talvez seja a trilogia Matrix, cara. Clássico, filme clássica, obra. E. Vai surgir mais um. Muito... Oi? Vai surgir mais um filme aí, cara. Vai vir mais um, mas por enquanto, trilogia. E como ela conclui, né? Não sabemos como vai ser, o que vai estar a nova história. De qualquer forma, universo futurista, as pessoas vivendo numa simulação, não tem nada que defina melhor manipulação através da tecnologia. Acho que eu posso citar também Exterminador do Futuro, para a questão de a que nível pode chegar o desenvolvimento da tecnologia. E um tópico que a gente pode, inclusive, pensar em abordar em futuros podcasts é a questão de inteligência artificial, a máquina desenvolvendo a máquina. Um dia, quem sabe, a gente possa falar um pouquinho sobre. Talvez. E Boa, só boa. para vocês darem uma descontraída, houve um pouquinho de AC/DC que eu mencionei mais cedo, qualquer coisa, os caras são fera também. Sim. Eles são mesmo. E eu vou dar uma recomendação também, rapidão, antes de eu passar a palavra para os outros participantes. Se possível, gente, eu não vou recomendar algo muito a ver com isso, né? E eu queria falar sobre uma música que eu tava ouvindo. Calma aí, tem que ver o nome dela. Eu esqueci o nome. Nossa, legal. lembrei de uma música boa também. Depois eu falo. É verdade. É de uma, entre aspas, é uma banda um pouco famosa hoje em dia, mas antes ela era muito underground, tá ligado? Que chama Gorillaz, né, essa banda. E uma música dela que eu ouço bastante, que eu gosto muito, que ela não é tão famosa quanto as outras, né, tipo, como Clint Eastwood ou Feel Good. Tem uma música deles que chama Broken, e é muito boa, que é do álbum Plastic Beach, acho que é esse o álbum. Muito boa mesmo, eu recomendo pra caralho. E não apenas isso, bom, pra mim, vou fazer algo clichêzão aqui. Eu vou recomendar um livro que o João, ele tinha me dado de aniversário ano passado, que é... Não, ano passado. Ano passado, mano. Que foi Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, Papai Hawking. que é muito bom. Ele, como eu tinha dito, ele explica a ciência de forma... No caso, a transição de... Olha, como é que eu falo isso daqui? Mas ele explica de uma forma bem didática, desde a filosofia até a mecânica quântica. Ele faz essa linha histórica, muito da hora mesmo, acerca da física. E é muito legal porque ele explica de um jeito muito foda, né? Dá para entender grande parte das coisas. Ele coloca imagens, gráficos, etc e tal, e isso é muito da hora. Então, se você tem alguma vontade de saber mais sobre o que a gente pautou aqui, de certa forma, né? Eu te recomendo ler esse livro, comprar, o que for. Agora, Jean, dê a sua recomendação. Cara, eu apenas existi nessa semana, eu não tenho recomendação, cara, de verdade, eu não consigo pensar em nada. Recomenda Nada? a série Nenhum do- jogo, recomenda nenhuma coisa assim? A série Tipo, do que você Cosmos tá, aí, recomenda a você série tá do Cosmos. atualmente jogando ou lá? Coisa da hora. Cara, Do Degrees. a única coisa que eu tenho jogado é Civilization. E por que Vai lá. E por que você tem só jogado esse jogo? Porque Fala o aí. jogo tá de graça, Tá de né? graça. É, Vai se foder. Tem que aproveitar, né? Fazer o cara. quê? Só por isso. Beleza. Conta. É isso, gente. Civilization, joguem.
Norma. Pra mim, minha vez de dar uma recomendação, É. o que eu lembrei aqui agora foi da série muito famosa, né, que vocês devem conhecer, Black Mirror. Né? Cara, não assisti, famosa pra não caralho. tô com muita vontade, Mais mas conheço. especificamente, eu queria recomendar pra vocês a temporada, o primeiro episódio, terceira temporada, que se chama Queda Livre. Explica um Nossa, pouco, eu lembro. fala um pouco da sociedade e de como a sociedade envolvendo toda a questão da aparência e tal, não sei o que eu achei bem interessante. E Black Mirror, ela é uma série que você não precisa assistir episódios, eles não estão meio que ligados, então, tipo assim, você pode começar a assistir a quarta, a segunda temporada, e no episódio da quinta, então os episódios são, tipo, cada episódio é específico pra alguma coisa, então tanto Isso, faz. parece. Sim. E Você Pedrotti. nunca tem ouvido falar da série, a Não, terceira temporada e aí vê o primeiro episódio. Exatamente. não. Assim, eu gosto muito dessa série. Eu não assisto todo, tipo. Eu não sou tipo, nossa, eu vou assistir Black Mirror, nem tipo, todas as vezes, né? Mas é porque eu não gosto de ficar parado assistindo série muito, né? Porque, sei lá, eu me sinto inútil, tá? É hiperativo, Desculpa, é doente. mas enfim. Sempre tem probleminha, gente. E realmente, essa série é muito foda. Realmente, todos os episódios que eu assisti até agora, eu gostei. Porque eles são muito, tipo, blow minding, tá ligado? Então, assim, foi mal. Mind blowing. E, tipo, realmente é muito foda. Eu recomendo também. E, Pedrotti, fala aí, cara, o que você Mano, quer recomendar? é tipo, vai ser, eu acho que meio clichê também, mas é tipo, eu lembrei que a gente tava falando da tecnologia junto com, tipo, a competição que envolvia, daí eu lembrei daquela música da Peach, que é antiga pra caramba, que é o Caralho, Peach. Admirável Chip Novo. Que é tipo, que meio que vai contando da sociedade que tá, tipo, mais tecnológica do que humana, e vai assim, que eu acho da hora que combina. E um livro que a gente tá falando meio que do capitalismo, seria o livro Riqueza das Nações, do Adam Smith, que vai contando também, não entre aspas, assim, direto do capitalismo, mas ele vai contando da evolução, ele cita o liberalismo, que é literalmente o nome do liberalismo é o Adam Smith. Mas eu acho que seriam essas minhas recomendações. Cara, Muito bom. você conseguiu dar uma puta de uma recomendação foda. The Peach, acho que ninguém aqui ia falar sobre. E Adam Smith, apesar dele ser muito famoso, acho que a gente também não ia falar sobre ele. Parabéns. Não, aqui é recomendação mais E- genérica, mais popular. É isso, Não, galerinha. Nós, velho. Isso. Muito obrigado Então, um por terem abraço, muito obrigado participado por de ouvir. mais um podcast da Pixelpolis, ou seja, pega, pensa ou passa. É esse mesmo. Carujão. Mano, E se você até a puder próxima semana, recomendar se pros rolar. se Se vocês a gente não puderem morrer até recomendar lá e pros seus se der amigos, tudo certo. sim, recomendem pros seus amigos, recomendem pros seus professores, pra sua mãe, seu pai, seu cachorro. Escuta no carro, escuta na... Isso. Grande prazer a minha tá presença, jogando, né? escuta. Porque como não ser um prazer, mas Verdade, obrigado pela participação, Muito obrigado pela Norma. sua ilustre presença, Norma. Muito boa. Falou muito boa. bem. Isso É uma mesmo. honra Pedrotti finalmente também, conhecê-lo. obrigado. É, É verdade. realmente, vai participar mais com a mesmo para gente. os três. Meu Deus do Isso céu. aí. Votação fiquem pro em Pedrotti casa, nunca fiquem mais. seguros. Votação pro Pedrotti nunca mais participar. 1 de 5. 2 de 5. Eu voto sim. Beleza. Então, Tenho da votação. gente, pelo Não, amor de não, Deus, você vota fiquem sim, em pelo amor de casa. Deus, olha isso. Não, enfim. É isso. Então, gente, é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E até o próximo Caralho, quase falei full podcast. Até o próximo podcast da Pixel Point. Um abraço, falou. Até mais.